7h01, estamos iniciando mais uma edição do 98 Talks por todos os canais da Rede 98. 98,3, 98 FM, a nossa nave manhã de tudo começou. 198 e 698 da Claro TV. Tem TV aberta digital 29.1, Belo Horizonte 22, 7 Lagoas. Nosso aplicativo disponível na Google Play e na App Store. É só você baixar, levar a gente aonde você quiser e estiver. 98live.com.br é o nosso site, lá tem a aba chat para você conversar com a gente. E também pode nos acompanhar no YouTube, youtube.com/98live, dê o seu like, inscreva-se no canal. Quer participar com a gente pelas nossas redes sociais, @Rede98Oficial, @Rede98Oficial. E durante o 98 Talks nós estamos no ar com a Rede Mais, afiliada à Record no interior de Minas, no sul de Minas, na Zona da Mata e no Norte Mineiro. A Vox FM também, 97.1 lá em Timóteo, ao todo mais de 400 municípios em toda Minas Gerais acompanham a gente nesse nosso 98 Talks. Quer participar? Conversando com a gente, 3199-316-9898 é o nosso WhatsApp, claro, 3199-316-9898. Comigo nos estúdios da Rede 98, ele, Gustavo Figueroa, o nosso embaixador de carro da Cachoeira em Belo Horizonte. Boa noite, Gustavo, prazer falar com você. Boa noite, Paulo Leite, meu querido amigo. Boa noite a todas as pessoas que estão nos acompanhando. Belo Horizonte hoje com um céu maravilhoso, né, Paulo? Sem nenhuma nuvem no céu. Eu acho o céu de Belo Horizonte um dos céus mais maravilhosos do mundo. Não comemore, porque quando você fala isso, dá de São Pedro ouvir. E São Pedro trata Belo Horizonte de vez em quando como pinico, né? Ele vai e já bota a aguinha aqui. Então, não fica comemorando sol, não. E o resultado disso, como diz João Henrique daqui do Central, é sinais em flash em Belo Horizonte. Sinais em flash em Belo Horizonte, uma marca registrada da nossa capital, mas quem está em outra capital, uma capital do mundo, a mais cosmopolita de todas elas, que é Nova York, e que participa conosco direto de Nova York, para nosso prazer, é ele, Ricardo Kertzmann. Boa noite, Ricardo Kertzmann. Boa noite, Paulo. Boa noite, Gustavo. Boa noite também para toda a nossa audiência querida. Sextou, fim de semana tá aí. Vamos lá, com juízo. Com juízo. Agora me conta uma coisa, Nova York não tem sinais em flash não, né? Aqueles inúmeros sinais em flash como Belo Horizonte, né? Você tá com saudade de sinal em flash, não? Olha que coisa interessante, Paulo, porque ontem à noite, curiosamente, em uma esquina, e o que não falta aqui em Nova York são esquinas, mas em uma esquina os sinais estavam todos piscando em vermelho. Eles não estavam piscando em amarelo, não. Eles estavam piscando em vermelho. Obviamente, eu me lembrei de Belo Horizonte na hora. Tá aí. Você sabe que piscar em vermelho deve ser mais interessante mesmo, porque te chama atenção, né? O amarelo te dá a sensação de que você pode passar. É permitido. É atenção, mas é permitido. Quando pisca em vermelho, é um alerta, né? Vai devagar. Com certeza, aqui, né, Paulo? Aqui em Belo Horizonte, meu amigo, sinal em flash amarelo não quer dizer nada para nenhum dos dois lados. Os caras passam do jeito que der, não tem problema nenhum, não. Mas vou te dar um recado aqui. Com expertise em contabilidade, consultoria fiscal e gestão empresarial, a Previsa é mais do que uma prestadora de serviço. É parceira na construção de empresas sólidas e bem-sucedidas. Rotinas trabalhistas até a consultoria tributária, a Previsa entrega soluções que vão muito, mas muito além dos números. Foco no futuro da sua empresa. Na Previsa, a tradição de mais de 45 anos se une à inovação constante, entregando soluções que impulsionam o sucesso das empresas. Acesse previsa.com.br e impulsione o sucesso da sua empresa. Hoje, 6 de dezembro, o presidente Lula ironizou a rejeição que o governo tem sofrido por parte do setor financeiro, num discurso feito ontem no Mato Grosso do Sul. Ontem, uma pesquisa, nós comentamos aqui rapidinho, uma pesquisa da Quest, traduzia em 90% a insatisfação do mercado com o governo Lula. E Lula disse, não, se eu tenho 90% tá bom, porque quando eu fui eleito eu tinha 100% de rejeição. Brincadeira, né, Figueiredo? Paulo, realmente o presidente Lula gosta de fazer piadas com coisas sérias, né? E tem um outro detalhe também que me incomoda muito, Paulo, quando a gente lê algumas notícias e fala assim, não, a Faria Lima, né, como se o mercado fosse a Faria Lima, e sempre quando se fala da Faria Lima, principalmente em algumas informações, notícias que circulam, é com um certo tom de ironia, de deboche. Jocoso, né?
E não é isso, né? As pessoas que estão nos acompanhando precisam entender que o mercado não se resume na Faria Lima e não se resume nesse tom totalmente equivocado que algumas notícias são vinculadas, né? O mercado realmente ele está em todo o cenário do ponto de vista de produção econômica do país, né? Então todas as pessoas que aí estão consumindo bens e serviços ao longo do seu dia, o mercado é todo esse conjunto de atividades de compra, de troca, de prestação de serviço, de venda de mercadoria, de produção, né, do ponto de vista de produtos. Então as pessoas precisam entender que, do ponto de vista do mercado, é tudo isso que gera riqueza, que circula riqueza no nosso país. E quando a gente vê uma fala do presidente do ponto de vista de deboche, falando que ele não tinha 100%, ele teve sim, ele teve grande parte do mercado financeiro, grandes bancos, né, que concentram inclusive a atuação do mercado bancário. O Brasil apoiou o presidente Lula. Então, eu acho que para os apoiadores deles, que pertencem realmente a esse mercado, quando ele fala isso, ele dá realmente uma resposta de que ele não está aí tão preocupado para essas empresas, para o mercado que desenvolve o país, né, Paulo? Os bancos acendem vela para todos, né? A gente sabe disso, bancos e grandes empresas, eles acendem vela para Deus e para o diabo. Eles acendem a vela na eleição para todo mundo. Agora, Ricardo, que ser é esse chamado mercado? É um bicho de 7 cabeças? Seria, por exemplo, ele um desses dragões das séries que são apresentadas nas TVs? Ou o mercado é aquilo que todos nós fazemos parte dele? Explica para a gente um pouquinho o que é esse mercado que Lula tanto pretende, tenta e às vezes quase consegue um embate direto. Não é um bicho de 7 cabeças, Paulo. Na verdade, é um bicho de 7 bilhões, ou melhor, 8 bilhões de cabeças, que é o número de seres humanos habitando a Terra. O Figueroa começou a explicar, ele deu uma pincelada sobre o que é o mercado. É isso mesmo. Basicamente, somos todos nós que participamos das atividades produtivas do planeta. Mas vamos ficar só dentro do Brasil e aquilo que ele quer chamar de mercado, né? Quando ele se refere a esse mercado, que é o mercado financeiro, ou representado pela Faria Lima, onde concentra as grandes corretoras e parte dos grandes bancos do Brasil, ele está querendo diminuir, Paulo, uma atividade que é muito maior e depende de muito mais coisas do que mera boa vontade, ou mera simpatia, ou mera antipatia pelo governante de turno. A gente vai falar mais à frente sobre o acordo do Mercosul com a União Europeia. No discurso que o Lula fez, para comemorar esse acordo, ele fala da defesa do setor agropecuário do Brasil. Pois bem, Paulo, o setor agropecuário do Brasil faz parte desse mercado, porque as empresas que hoje exportam commodities e exportam produtos agrícolas e pecuários para o exterior, eles vendem esses produtos e recebem em dólar. Os contratos de exportações, eles são firmados em dólares. E aí, cabe a essas empresas ou transformar esses dólares em reais, né, se essas empresas precisarem de caixa ou acharem que o câmbio é favorável, ou se não, manter essas reservas em dólares, acreditando, porque é uma questão de expectativa, acreditando que a moeda brasileira vai se deteriorar. Então não faz sentido transformar isso em real. Isso também é mercado. Isso faz parte do que ele hoje, né, fica brigando e acusando. Para você ver que ou ele não entende patavinas de mercado, o que é uma hipótese, ou ele entende um pouco, que também é uma hipótese, e usa de discurso populista, de falácia, para atacar, né, empresas produtivas, para poder atacar bancos e corretoras, que nada mais fazem, Paulo, do que trabalhar. E se ganham ou não dinheiro com isso, que bom, tomarem que ganhem. Aliás, a União, o governo federal deveria aprender a trabalhar bem e ser lucrativo, e não dar déficit todos os benditos anos, como acontece historicamente no Brasil. É fundamental essa questão, porque me parece que é mais uma vez essa parte do jogo, que não só Lula, né, que boa parte do que é chamado setor progressista adora fazer, que é incentivar uma guerra de nós contra eles. Quando você transforma o mercado em inimigo, e aí a presidente do PT, aquela senhora que eu não gosto de falar o nome dela, e outros integrantes do governo, usam essa referência a mercado como inimigo, para incentivar a briga, para incentivar o surgimento de um inimigo. Porque é assim que os populistas vivem. Os populistas criam inimigos. O ex-presidente Bolsonaro fazia a mesma coisa.
Ele criava inimigos o tempo inteiro. A ciência era inimiga, a vacina era inimiga, as decisões da saúde eram inimigas. Todo populista cria inimigos. Lula é o maior de todos os populistas que conhecemos. Então ele cria inimigos o tempo inteiro. E o Paulo, eu acho que tem um detalhe também nessa discussão, nessa fala do presidente, eu acho que tem uma estratégia por trás, porque o ajuste fiscal está lá no Congresso, né, para ser aprovado. E um dos posicionamentos que foram contrários a esse ajuste realmente foi o posicionamento do mercado diante dos números, como a Bolsa se movimentou, como o mercado se colocou a partir disso. E tem um detalhe maior, né? Quando se fala em mercado, a gente precisa falar com as pessoas que estão nos acompanhando, que na minha opinião, é o seguinte, quem sustenta realmente, tributariamente falando, o país são as pequenas empresas, né? E essas pequenas empresas é a grande parte desse mercado no nosso país, onde gera riqueza, onde gera emprego, onde circula mercadorias, bens e serviços, né, Paulo? Então, eu acho que a gente precisa deixar muito claro isso, que quando se fala também em mercado, grande parte dessa fatia são as pequenas empresas que estão aí pagando seus impostos, gerando emprego e recebem do presidente da República essa fala aí que eu diria tão indelicada por parte dele. Ô Kertzmann, você quando vai a Brasília, você é brasiliense inclusive, mas quando você vai a Brasília, ao Congresso Nacional, você costuma levar bolos, salgadinhos, brindes e cortesias para os deputados, não? Eu não costumo levar, não. As poucas vezes que eu frequentei o Congresso, eu não só não levei nada, como eu reclamei bastante de tudo. Bom, porque os deputados agora pediram para que a presidência da Câmara reforce o esquema de segurança do anexo 4, onde ficam os gabinetes dos deputados. Eles vão agora remanejar equipamentos mais modernos para detectar objetos estranhos. E os deputados terão que avisar quem são as visitas que eles recebem. Os visitantes vão se cadastrar, receber um QR Code para ter acesso. Quem não tiver o QR Code vai ter que enfrentar uma fila para a revista de segurança. Isso porque os deputados têm relatado que recebem brindes, cortesias e até alimentos como bolos e salgados que despertam alguma desconfiança. Você, quando recebe um presente, como um salgadinho, um bolo, Ricardo Kertzmann, você passa o detector de metais ou é só a faca mesmo e o garfo para você poder comer aquilo que te deram de presente? Ô Paulo, eu tenho por regra, na verdade a regra não é minha, a regra era de um veículo de imprensa em que eu trabalhei e é uma regra em um veículo de imprensa que eu trabalho, não é no 98, eu estou falando do Antagonista em São Paulo, quando algum jornalista, algum colunista da casa recebe alguma coisa, porque os leitores e ouvintes, né, eles não têm, pelo menos o meu, eles não têm o meu endereço particular, seja de casa ou mesmo do meu escritório. Mas eles têm os endereços dos veículos. Então há uma regra de que todo presente, seja ele qual for, a regra é que não seja entregue nessas redações. Acho que por questões de segurança, porque infelizmente a gente está à mercê de sentimentos, né, vamos dizer assim, de toda sorte. No caso dos senhores deputados e senadores, eu entendo que é uma medida correta, é uma medida de segurança, não dá para saber o que é enviado para lá. Agora, para não deixar de olhar para o nosso lado, porque a gente tem que olhar sempre para o lado do cidadão, eu adoraria vê-los também tão preocupados assim com a segurança de todos nós. Ah, bem lembrado, porque o Brasil ainda não entrou na era Putin, né, que você manda envenenar, jogar de prédios, mas eu tenho medo que isso possa acontecer um dia. E será que os deputados serão alvos desse tipo de ação? Não. Ô Paulo, e veja mais, né? Isso uma ação por parte de quem representa o Estado, que é o exemplo que você deu do Putin, né? Mas no Brasil a gente já teve situações, não no Congresso, mas de um ex-procurador-geral do Ministério Público, que entrou, inclusive, declarou, né, que entrou armado no Supremo Tribunal Federal, que estaria prestes a cometer um assassinato de um ministro supremo. Então, sim, eu acho que na sociedade hoje, Paulo, as pessoas estão realmente muito com os anseios e com as questões sobre violência muito ativa, né? Eu acho que a gente precisa refletir muito sobre isso. Sobre os critérios de segurança, principalmente no Congresso, em qualquer outro órgão público, eu acho que tem que ter mesmo. A gente sabe que essas situações que ocorrem não só no Congresso Nacional, mas a gente tem também aqui na Assembleia, em órgãos públicos, municipais, estaduais, é necessário ter a devida segurança para realmente não proteger
os deputados em si, mas proteger realmente a função pública que eles exercem, querendo ou não, são os representantes do nosso povo. Uma audiência da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que aconteceu hoje, discutiu uma escassez de rabecões para atender Belo Horizonte, cerca de 50 municípios. O Emerson Oliveira, presidente do Sindicato dos Servidores da Polícia Civil de Minas Gerais, expôs uma série de problemas enfrentados pela categoria. A ausência de manutenção preventiva e corretiva nos rabecões e a falta de repasse de recursos pela Secretaria de Planejamento e Gestão. Isso é função do Estado. Exatamente, né, Paulo? Eu acho que não é só uma realidade de Minas Gerais, né? A gente também tem que colocar essa situação como uma realidade de segurança pública que enfrenta todos os estados brasileiros, né? Então, eu acho que esse é um ponto importante que está sendo levantado, mas porém a gente precisa também ouvir a Polícia Civil de Minas Gerais, né? E quem está falando sobre isso é o presidente do Sindicato dos Policiais Civis, aonde evidencia algo realmente que é muito sério, né? Que se trata da manutenção de equipamentos da Polícia Civil que são destinados aí à segurança pública do Estado de Minas Gerais. É importante ouvir a Polícia Civil para saber como que isso tem se comportado, se realmente são esses dados, esses números, que o Estado possa investir ainda mais na segurança pública e dar esse não conforto, né, mas realmente essa condição para que os policiais civis possam estar exercendo a sua função com o brilhantismo que toda a polícia de Minas Gerais, seja civil ou militar, vem exercendo nos últimos anos. Kertz, há um tempo eu me lembro que demorava-se muito para recolher corpos em Minas Gerais. Depois eu fiquei acompanhando essa situação e houve uma normalização desse serviço. Os rabecões servem para pegar corpos, particularmente corpos que são abandonados ou que são alvos de atentado, de homicídio e ficam lá expostos, jogados em algum lugar e para isso se usa, principalmente, né, acidentes nessas questões, se usam os rabecões. Está evidenciado, pelo menos por parte do sindicato, uma ausência de manutenção nesses rabecões. Como é que você vê isso, Kertzmann? Olha, Paulo, eu não sei quanto a você, mas eu sou um daqueles que lidou muito mal com a pandemia do coronavírus. E uma das coisas que à época mais me deixava verdadeiramente em pânico era assistir aquelas cenas, aqui em Nova York aconteceu muito, de corpos dentro de caminhões frigoríficos, porque não havia, obviamente, era uma situação completamente fora de controle, não havia condições de remover todos os corpos e enterrá-los no tempo necessário. Se isso está acontecendo em Minas Gerais, em algumas cidades, olha, não só é lamentável, como é inadmissível, Paulo. Isso é um tipo de serviço que não tem como deixar de ser prestado e prestado de forma eficaz. O que me chama a atenção para um assunto que a gente debateu, se eu não me engano, eu me manifestei, foi essa semana, mas a respeito de uma decisão do ministro Flávio Dino, lá em Brasília, que resolveu botar o dedão dele na questão da concessão de cemitérios lá em São Paulo. Eu sei que são assuntos diferentes, né? Estamos falando de transporte e não de enterro. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, quando o Estado, como é o caso de Minas Gerais, pelo menos é o que parece, segundo o que alega o sindicato, quando um Estado falha na prestação de um serviço essencial, o melhor caminho é privatizar para que isso seja feito, para que isso seja dado, fornecido à população de forma eficaz. O problema é que quando isso acontece, quando algum mau serviço do Estado é concedido à iniciativa privada, vem alguém e alega que os preços aumentaram ou que não está tão bom assim, recorre ao judiciário e vem um juiz que não entende patavinas nenhuma, mete o dedão e joga tudo por água abaixo. Eu ia me aventurar a sugerir que se privatizasse tal serviço. Antes, abrir espaço para a CEPLAG, para a Secretaria de Planejamento e Gestão, para responder a essa acusação feita pelo sindicato. A CEPLAG tem espaço aberto aqui conosco para poder responder a essa afirmação do Sindicato dos Servidores da Polícia Civil numa audiência na Assembleia. Mas eu ia sugerir que se privatize esse serviço. Eu não vejo sentido, me desculpe a sinceridade, eu não vejo sentido o Estado estar administrando viatura para recolher corpo, rabecão para recolher corpo, terceiriza a frota, privatiza, paga pela privatização,
paga pelo serviço prestado, e aí a manutenção tem que ser dada pela empresa privada. Mas eu sou do mercado, então eles vão dizer, mais um, tá aí esse liberalzinho de merda falando mais uma vez, mas tudo bem, eu já aceitei isso, diga lá. Mas, ô Paulo, assim, eu também concordo, acho que seria uma grande alternativa, a gente precisa entender se realmente é possível, né? Juridicamente eu não consigo afirmar isso, mas seria possível fazer algo parecido que aconteceu no Detran, né? O Detran de Minas Gerais realmente teve uma mudança muito significativa com a alteração, né, tirando a Polícia Civil e passando para o CEPLAG, mas principalmente a questão das fiscalizações, né, da questão de troca de veículo, toda aquela vistoria que ocorria, ela passou a ser hoje não privatizada, né, mas foi concedida aí a várias empresas empresas privadas que podem estar prestando serviço. Eu não sei se nesse caso, parecido, no caso, por exemplo, dos rabecões, poderia ser aplicada a mesma lógica, né? Seria positiva, né? Porque aí atenderia uma demanda de um serviço que está aí com um certo problema e o Estado poderia estar prestando de uma forma mais efetiva com a parceria e com a iniciativa privada. O Kertzmann, não tem sentido, né? O Estado ficar preocupado com manutenção de viatura de rabecão, né? Isso devia ser concedido ao serviço privado mesmo, para que prestasse o serviço e que respondesse pela prestação desse serviço. O Maurício do bairro Prado, Kertzmann, antes de te ouvir, diz assim, trabalho com venda direta de veículos e há muito tempo a Polícia Civil de Minas Gerais não licita rabecões para compra ou aluguel. Talvez trabalhe numa montadora que fabrica esse tipo de veículos. É o Maurício do bairro Prado quem está falando com a gente aqui. E aí, Kertzmann? Ô Paulo, eu detesto ser simplista, ser reducionista, mas eu vou sê-lo agora, mas apenas para exemplificar e fechar esse assunto. O governo, a gente está falando do governo estadual, não está dando conta dos elevadores da cidade administrativa, não está dando conta dos aparelhos de ar-condicionado da cidade administrativa, não está dando conta da infraestrutura da cidade administrativa. Repito, eu não quero ser simplista ou reducionista, já sendo, mas é só para exemplificar o porquê que eu sou favorável, sim, a tudo que não é essencial e que puder, seja concedido, seja privatizado. Kertzmann, você tocou no assunto do Mercosul. Hoje, os líderes do Mercosul e da União Europeia anunciaram, então, um acordo de livre comércio entre os dois blocos econômicos. A cerimônia aconteceu em Montevidéu, no Uruguai, durante a cúpula do Mercosul. Líderes do Mercosul fizeram discursos e Luiz Inácio Lula da Silva criticou as condições que foram herdadas de um primeiro acordo, um acordo que foi feito em 2019, e disse que esse segundo acordo restabelece condições que eram inaceitáveis herdadas do acordo inicial de 2019. E aí eu te pergunto, Kertzmann, até porque hoje os agricultores franceses já se movimentaram lá na França, já teve grita. Esse acordo está com cara de que vai melar. O que você acha? Olha, eu acho que melar esse acordo não vai, Paulo, mas tem um monte de coisa aí que a gente tem que analisar. Primeiro, com relação às falas, ao discurso do presidente Lula, tem um vídeo, se eu não me engano, foi editado e publicado no portal Metrópolis, que é hilário, porque coloca as falas do Lula e corta para as expressões faciais do presidente Milei da Argentina. É de matar de rir, parece que o Milei não vai muito com a cara do Lula e nem concorda muito com as coisas que o Lula fala. Número 2, eu acho que o acordo está bem encaminhado e, de fato, ele vai ser finalmente celebrado. A gente está falando de algo de mais de 2 décadas. Finalmente se chegou a um consenso. Só que agora entra numa etapa, o Figueiredo está aí para poder dizer, entra numa etapa talvez mais complicada, porque vai começar agora a ser feito as trocas de documentos jurídicos. E aí estamos falando de documentos jurídicos para lá de complexos, que vai para um lado, que vai para o outro, vai ser remendado aqui e acolá. E nesse íntere, países que estão descontentes com esse acordo no âmbito da União Europeia, notadamente a França, vão continuar fazendo gestão e pressão para poder não ser assinado. Agora, Paulo, o terceiro ponto que eu acho importante tocar aqui é que vamos devagar, porque aquela história, vamos devagar com Andor, porque o santo é de barro, desse caso, porque o santo é de barro, e nesse caso o santo é de barro mesmo, ele não é de ouro. Porque não estamos falando de uma bala de prata, não estamos falando do Nirvana, não. O acordo é para lá de importante, é significativo, sim, é muito, muito interessante. Eu sou um defensor de acordos em bloco e não de acordos bilaterais, mas isso não vai trazer a salvação para o Brasil, não.
O impacto econômico estimado até o momento, para os próximos 5 ou 6 anos, é inferior a 50 bilhões de dólares, ou seja, 50 bilhões de euros, ou seja, isso não é grande coisa, não refresca em nada. O aumento também percentual do PIB é insignificante para os próximos 5 ou 6 anos. O que seria muito interessante seria uma maior correspondência, né? Uma maior parceria entre empresas de tecnologia da Europa, principalmente empresas de maquinário pesado. Estamos falando especificamente da Alemanha, que é um grande produtor e exportador de máquinas pesadas. Seria muito interessante ter facilidade de trazer isso para o Brasil, porque você melhoraria o parque tecnológico, o parque industrial do Brasil. A gente vem passando já há alguns anos por um processo de desindustrialização, de sucateamento industrial. Nesse aspecto seria muito importante. Como seria legal também a abertura do mercado para o segmento agropecuário brasileiro lá na Europa. Mas nada disso, Paulo, se a gente não fizer o dever de casa, não vai mudar em nada a realidade do Brasil. Haja vista o México, que está lá coladinho nos Estados Unidos, a maior potência econômica do mundo, está colado no Canadá, tem acordos no âmbito do NAFTA com esses países e mesmo assim continua sendo um país em desenvolvimento, se não subdesenvolvido. O Kertzmann toca num assunto, hoje acompanhando o desdobramento desse acordo assinado, né? As empresas que mais se manifestaram favoráveis na Europa são as empresas de alta tecnologia, porque entendem que poderão lucrar muito com um mercado que é extremamente atrativo, que é o mercado da América do Sul, dos países do Mercosul. Mas, particularmente, Figueroa, o desdobramento desse acordo, do seu ponto de vista jurídico, aí as questões são mais lentas. Isso, como disse o Kertzmann, vai ter um debate mais moroso, mais intenso, mais difícil para selar definitivamente esse acordo? Paulo, toda a documentação que envolve as relações comerciais entre blocos em si, realmente tem toda essa discussão documental, contratual, jurídica que o Ricardo comentou, né? Mas, na minha opinião, eu acho que esse acordo vai ser muito difícil ele melar, né, como vocês estavam discutindo, ele dá passos atrás. Por quê? Porque dentro da União Europeia, para que a França ela precisa se juntar mais a 3 países para questionar dentro de um bloco minoritário, segundo as regras da União Europeia, para que possa questionar esse acordo, né? Então eu acho muito difícil. Os agricultores franceses estão lá preocupados com isso e com certa razão dentro do contexto deles, porque realmente o nosso produto é muito melhor do que o deles, o nosso produto tem um custo muito inferior e vai chegar lá de forma extremamente competitiva. E para o nosso agro é extremamente importante esse acordo. O detalhe que o Ricardo comentou, que também é importante, né, não vai gerar esse impacto gigantesco, como muitas pessoas estão dizendo, até porque hoje as relações comerciais do Brasil com a Ásia é gigantesca, né, Paulo? Principalmente com a China. Então não vai gerar esse impacto, mas do ponto de vista de abertura de mercado, de colocar os produtos, principalmente do Brasil, lá na Europa, que a gente sabe que não existia essa abertura, vai ser de forma muito importante, vai levar esse desenvolvimento e principalmente trazer da Europa para cá as discussões referentes ao insumo para a nossa indústria, mas na situação que você muito bem disse, que é a tecnologia. Vai trazer essa tecnologia fazendo que a própria, acredito eu, a indústria, a própria Confederação Nacional da Indústria se posicionou de forma positiva, né, Paulo, a esse acordo, referente a essas questões, principalmente tecnológicas, que possa trazer para o setor produtivo brasileiro. É bom a gente ressaltar o seguinte, como é disfuncional a participação de muitos dos atores dessa história. Os setores mais progressistas da França sempre apoiaram subsídio para os seus produtos agrícolas. Exatamente. E os progressistas daqui abominam, demonizam subsídios para o setor do agronegócio. O nosso agro não tem subsídio, né, Paulo? O nosso agro tem crédito, ele não tem subsídio igual não tem na tem França. subsídio. O francês, o agricultor francês é subsidiado até o talo. Exatamente. E nós aqui temos crédito, e crédito que confisca bens. Se você acompanhar bem a situação do agronegócio, é comum produtores agrícolas, da pecuária e agrícolas, terem confiscados máquinas, fazendas, produtos em galpões de armazenamento. É comum que isso aconteça. O sistema financeiro brasileiro é guloso e os bancos do Estado, particularmente o Banco do Brasil, é
voraz para comer dinheiro de agricultor e de pecuarista. Exatamente. Ô Paulo, e olha que interessante, eu conversando com um amigo meu que fez doutorado na França, questionando ele sobre essa existência, né, do subsídio aos produtores agrícolas franceses, ele me falou o seguinte, que o governo, a lógica do governo pagar esse subsídio é para que as pessoas não saiam do campo e vão para a cidade, porque essa pessoa do campo indo para a cidade vai aumentar ainda mais o gasto público com infraestrutura, com questão de saneamento e com outros serviços públicos que são importantes para a população que está dentro da zona urbana, né? Então, o subsídio acaba na França tendo esse reverso. Agora, eu não sei como que eles vão fazer com a situação com o produtor agrícola, que é uma situação específica da França, e eles têm que buscar essa solução, se aumentar subsídio ou não. Né? Eu tenho que ir para o intervalo, e dentro disso que falou o Figueiredo, eu até estou subvertendo aqui a minha ordem da pauta, porque dentro disso que falou Figueiredo, os franceses e algumas nações do mundo retêm o homem no campo. No Brasil, e nós vamos falar daqui a pouquinho sobre isso, o Senado aprovou um projeto de lei que regulariza favelas e áreas de invasão na zona urbana. A gente fala sobre isso. Daqui a pouquinho a gente volta já. 19h36, é o segundo bloco do 98 Talks, pela Rede 98, pela Rede Mais, afiliada à Record no interior de Minas e pela Vox FM. Lá no comando dos vídeos, fazendo o corte veloz e furioso das nossas imagens. Quem é ele? É Teofir Júnior. Está lá Teofir Júnior, supervisionado por Rafael Ribeiro. Ao lado dele, Guilherme Alves, o jornalista que é o produtor deste programa. E ao meu lado, o Talibã, Gilvan Gandra. O homem que conhece a região metropolitana de Belo Horizonte como ninguém e que faz aqui os cortes de áudio do nosso programa. Lucas Raj coordena o jornalismo da Rede 98 e tanto o jornalismo da Rede 98 como a equipe técnica daqui e da Rede Mais, nos auxiliando a fazer esse 98 Talks. A limpeza deve ser uma prioridade em todas as empresas, lojas, academias, indústrias, hospitais, salões de beleza. Por quê? Porque a empresa transmite confiança, profissionalismo, transmite carinho, cuidado. Por isso, invista em uma higienização que é personalizada e de alta performance. Claro que eu estou falando da Distribuir Higiene, um portfólio completo, mais de 1.500 produtos, consultoria técnica, treinamento especializado. E tem mais, pagamento facilitado, entrega em até 72 horas. Acesse distribuirhigiene.com.br. A Distribuir também está nas redes sociais, no Facebook, no LinkedIn e no Instagram. Conforme prometido, vamos falar a respeito do que dizia Gustavo Figueiredo com a fixação do homem do campo no campo, que é uma coisa que nós não vemos no Brasil. O Brasil passou, a partir da década de 60, com mais intensidade, a criar atrativos nas cidades médias e grandes para retirar o homem do campo. Nesse contexto, e aí eu vou falar aqui, eu sei que eu vou apanhar de alguns, mas neste contexto, por exemplo, nós temos uma parcela de contribuição muito grande para trazer o homem do campo para a cidade, criando uma imagem fantasia da realização da vida na cidade, das novelas da Rede Globo, que fizeram o papel da sedução do homem do campo, puxando o homem para a cidade grande e média. Isso é uma responsabilidade que tem que ser assumida, mas é verdade e é real. Como a gente está aqui para falar a realidade e eu já estou velho demais para ficar mentindo, vamos falar a verdade abertamente. Mas o Senado deu um passo para aprovar o projeto de lei que destina 2% dos recursos do Programa Nacional de Habitação Urbana para a regularização de favelas e áreas de invasão em grandes cidades. Eu tenho um pouco de receio com relação a isso, porque Carlos Lacerda fez isso no Rio de Janeiro, quando investiu parte daquilo que o município do Rio de Janeiro recebia, investiu na urbanização de vilas e favelas e na transformação da atração da cidade grande como polo de destino dos habitantes da zona rural. Kertzmann, esse movimento é prejudicial para uma melhor distribuição e crescimento do país? Paulo, eu acho que a gente tem que separar esse assunto em duas partes, porque eu entendi a sua colocação e acho pertinente. A gente vive numa outra era, a era da tecnologia, em que aquele movimento de imigração, né, do homem do campo para as cidades, ou de emigração do homem do campo, dos homens do campo para a cidade, não existe mais.
Mas você não pode, evidentemente, se descuidar disso e abrir, vamos chamar assim, abrir as porteiras, sob risco de você aumentar ainda mais a densidade demográfica das grandes cidades, e a gente sabe que a gente não tem estrutura nem para poder oferecer hoje, atualmente, para o número de habitantes, quiçá se esse número for aumentado. Agora, as condições de vida nas grandes cidades são muito precárias e é justo que se regulem nas grandes cidades, já eu chego no campo, é justo que se regule, que melhore as condições de habitação nas favelas e vilas das grandes cidades. Se isso ocorre, e já é um movimento que ocorre há bastante tempo, principalmente nas grandes capitais, eu acho correto, aí já indo em direção ao campo, eu acho correto esse mesmo movimento no sentido de regularizar e melhorar as condições das vilas e favelas das zonas rurais. Até aí, pronto, eu particularmente sou favorável e não vejo grande problema. O que me chama a atenção aqui, eu passei o intervalo inteiro procurando e não consegui encontrar, Paulo, é que quando a gente fala em destinar 2% do total desse programa, né, Programa Nacional de Habitação Urbana, eu fiquei procurando o valor total desse plano para poder entender o que significam esses 2%. E não encontrei. Eu vou me esforçar muito nos próximos dias para poder encontrar, para ver se verdadeiramente é um plano que é exequível e que vai ser benéfico, ou se é mais um, né, daqueles planos para inglês ver e para algum parlamentar, o próprio governo, capitalizar acima e ganhar voto. Figueiredo, você é de cidade do interior, assim como eu, tivemos uma parte da nossa infância e adolescência vivendo em cidades do interior. Nós sabemos muito bem da dificuldade que é hoje você empreender numa cidade do interior, principalmente das médias e pequenas cidades, por conta da escassez da mão de obra, da atração que as cidades grandes, médias e grandes começaram a exercer sobre o homem do campo. Esse movimento que o Kertzmann coloca no entendimento dele como uma necessidade para regularizar aquilo que está muito desordenado, ele não pode significar uma nova onda de atração do homem da zona rural para a zona urbana? Ô Paulo, eu acredito que não, né? Por quê? Porque, na minha opinião, esses 2%, ele trata numa questão paliativa, que é uma regularização de algo que já existe. O que me preocupa é que a questão urbana, principalmente nos grandes centros igual Belo Horizonte, precisa ser repensada. A gente não pode discutir as questões urbanísticas da cidade do ponto de vista habitacional, do ponto de vista paliativo. A gente tem que pensar para o futuro, pensar quais são as soluções que o Estado, inclusive o município com apoio de Estados, da União, possa repensar a questão urbana dos grandes centros. Pensar que hoje a grande parte da população está no ponto de vista periférico da cidade e precisa caminhar até o centro. Belo Horizonte hoje há inúmeros prédios públicos, vou pegar só um de exemplo, que é a antiga Faculdade de Engenharia da Universidade Federal de Minas Gerais. Um prédio gigante, maravilhoso, no centro da cidade, que está completamente abandonado. Será que aquilo não poderia se tornar algo de habitação populacional, Paulo, para realmente trazer as pessoas para grande parte do centro da cidade, onde se movimentam, onde estão gerando realmente os empregos? Eu acho que essa questão dessa política, ela é meramente paliativa, precisa realmente regularizar, mas o problema maior é pensar o futuro do ponto de vista habitacional nas grandes cidades. 19 horas e 43 minutos, o Supremo Tribunal Federal formou maioria nesta sexta-feira, negando um recurso da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro e mantendo o ministro Alexandre de Moraes na relatoria no caso sobre a suposta tentativa de golpe de Estado em 2022. O placar, até agora no final da tarde, era de 6-0, negando o pedido de afastamento de Alexandre de Moraes. Você já falou sobre isso aqui, né, Figueiredo? Você tem um ponto de vista e uma observação a fazer nessa atuação de Moraes nesse processo. Exatamente, Paulo. Do ponto de vista técnico, é realmente assim, inadmissível uma pessoa que está envolvida no caso do ponto de vista pessoal, porque o ministro Alexandre de Moraes, na minha opinião, ele realmente é vítima de todos esses ataques que estão sendo investigados pela Polícia Federal. Ele realmente não teria condições de estar participando da relatoria e do julgamento de uma possível ação criminal e mais, né, Paulo? Participando, obviamente, da condução desse inquérito. A gente sabe que no Brasil se discutiu muito a questão do juiz natural,
né? Aquela discussão onde o juiz que conduz o inquérito não pode ser o juiz que vai participar do processo criminal. Isso do ponto de vista técnico, quando eu conversei com muitos amigos criminalistas, grande parte deles defendem essa independência, né? Você ter ali um juiz que acompanha e faz as autorizações legais dentro do inquérito e ser um outro juiz do ponto de vista que vai conduzir e julgar o processo criminal. Eu acho que isso é um ponto positivo. Mas quando a gente avalia essa discussão no Supremo, Paulo, quem que você imagina, ou melhor dizendo, você imagina que algum dos ministros gostariam de assumir essa responsabilidade em que o ministro Alexandre de Moraes já colocou como grande ministro da discussão, grande entre aspas, da discussão desse caso? Lembrando, né, que hoje um dos maiores juristas do país, vivo do país, que é o professor Ives Gandra Martins, falou realmente que é inadmissível um inquérito policial durar 5 anos. Um inquérito policial ele tem que durar aí de 60 a 90 dias. E esse realmente está ultrapassando todos os limites realmente das linhas da Constituição que o nosso país precisa realmente ser aplicada e infelizmente não está sendo observado nesse caso pelo ministro Alexandre de Moraes. O que está se referindo Gustavo Figueiredo é o fato de que esse inquérito, que analisa aí a tentativa de golpe de 2022, está incluso no inquérito das fake news. Exatamente. Que há 5 anos está aberto e que até agora nenhuma resposta tem nesse sentido. Kertzmann, você tem uma opinião diferente a respeito disso. Queria saber como é que você vê essa manutenção de Alexandre de Moraes na condução desse inquérito. Ô Paulo, não é que eu tenha uma opinião diferente a respeito disso, é que eu ouço muita divergência em relação a isso e não discordo dessa divergência, não. As pessoas que são favoráveis à manutenção do ministro Alexandre de Moraes na relatoria do inquérito das fake news, né, que começou em 2019, depois se estendeu para o tal do inquérito dos atos antidemocráticos e agora está tudo abarcado dentro desse mesmo, o pessoal gosta de usar esse termo, arcabouço, essa operação contra-golpe, né, que foi deflagrada pela Polícia Federal há algumas semanas. As pessoas que defendem a possibilidade, né, ou a continuidade do ministro Alexandre de Moraes dizem que faz muita confusão em relação a isso. Quando fala assim, olha, ele é vítima, ele investiga, ele acusa e ele julga. Primeiro que as pessoas, né, os juristas que se posicionam nesse sentido, dizem o seguinte, olha, não é verdade que ele investiga. Quem investiga é a Polícia Federal. Também não é verdade que ele acusa. Quem acusa é o Ministério Público Federal. E aí, talvez, a única função nesse caso que seja verdadeira, seja o papel de julgador que é legítimo. E quando diz que ele, como vítima, não pode julgar, há quem defenda que ele não é uma vítima. A vítima é todo o Supremo e, no limite, a própria democracia do país. Porém, Paulo, há aquele famoso ditado que diz que a mulher de César não basta ser honesta, precisa parecer ser honesta. E aí, nesse caso, isso não ocorre. E aí, eu fico pensando se não valeria a pena o próprio Alexandre de Moraes se despir. Eu não sei se a palavra seria vaidade ou da sede de poder, enfim. Talvez o ideal seria ele se despir dessas questões e ele renunciar a essa condição. Porque lá na frente, Paulo, a pior coisa que pode acontecer para o Brasil é por um problema ou outro, e a depender da formação da corte no futuro, essas ações, esses julgamentos e possíveis condenações serem anuladas por uma questão dessa, de alguém lá na frente alegar que ele não poderia manter a relatoria e julgar, porque afinal de contas ele era vítima, e ao contrário do que se entende hoje no Supremo, isso ser diferente no futuro e, repito, anular e jogar tudo por água abaixo, como a gente viu recentemente nos casos relativos à Operação Lava Jato. Ô Ricardo, isso, na minha opinião, faz todo sentido, na fala, inclusive, do Ricardo, Paulo. E só tem um detalhe, né? Eu acredito que realmente ele é vítima depois dos últimos elementos divulgados pela Polícia Federal, aonde ele realmente estava evidenciando possibilidades dele ser sequestrado, inclusive, o ministro Alexandre de Moraes. Então, quando se coloca esses elementos, eu acho que realmente a figura dele como vítima está presente nessa discussão e precisa ser levada na discussão. Agora, o que o Ricardo aponta, Paulo, é aquilo que a história não só do Brasil e de outros países já evidenciaram, né? Que é todos os julgamentos que são levados do ponto de vista político partidário, né? Porque tem uma diferença que, na minha opinião, todo julgamento realmente tem uma essência política, mas tem que ser separada a questão partidária.
é o que gera, na minha visão, todo um prejuízo para a nossa sociedade. Se esse processo, e pelo que a gente tem acompanhado, ele está sendo conduzido realmente com uma visão muito político-partidária, isso pode resultar em prejuízo para a nossa sociedade, que num futuro, como o Ricardo disse, pode ser questionado, como ocorreu na Lava Jato. Ricardo, só para colocar pimenta no vatapá, para você participar aí. Quando nós analisávamos a Lava Jato, aqueles que eram contrários à operação diziam: Sérgio Moro, o juiz, tem uma relação promíscua com o Ministério Público, Deltan Dallagnol, e com a Polícia Federal, o chefe da Polícia Federal, conduzia as investigações da Lava Jato. Era isso que se dizia dessa relação promíscua. Não me parece semelhante quando se vê o que age Alexandre de Moraes com proximidade com o Ministério Público, com comandos diretos à Polícia Federal? Não parece alguma semelhança entre uma coisa e outra, não? Totalmente, Paulo. Para quem usava esse argumento e hoje não admite isso, é um duplo padrão moral, ele está errado, né? Essas pessoas não podem exigir, né, não poderiam exigir lá atrás do Sérgio Moro com os procuradores federais tudo diversa do que essa tem o Alexandre de Moraes hoje e dizer, olha, aquela época estava errado e agora está certo. É um duplo padrão moral que, a meu ver, não é admitido. É incoerente que assim seja. Ô Figueiredo, nessa sua fala, eu me lembrei aqui agora e achei curioso, né? Porque eu vi recentemente, isso é muito comum, mas eu vi recentemente o ex-presidente Bolsonaro ironizar e falar assim, mas que bobagem, não teve tentativa de sequestro. Na verdade, no inquérito da Polícia Federal, eles falam em neutralizar o ministro Alexandre de Moraes. Então, o próprio Bolsonaro ridiculariza e desqualifica essa situação. Não tinha nada daquilo. Agora, é interessante que na hora de recorrer à justiça para pedir a suspeição do Alexandre de Moraes, ele esquece que ele mesmo está dizendo que aquilo não existiu. É outro duplo padrão moral também, Paulo. Ô, Ricardo, e tem um detalhe, né, Paulo? Como a gente sempre que no Talks fala que ministros e juízes não podem se manifestar fora dos autos, as partes também não podem se manifestar fora dos autos porque elas prejudicam o trabalho dos seus advogados. Essa é uma coisa para se discutir a partir da segunda-feira, porque agora está terminando o nosso 98 Talks de hoje. Ricardo Kertzmann, boa noite. Obrigado por participar com a gente aí nesse nosso 98 Talks. Obrigado, boa noite, ótimo final de semana para todo mundo. Para você também, Figueiredo, muito obrigado por ter vindo aqui nos nossos estúdios participar do Talk de hoje. Muito obrigado, Paulo, um bom final de semana para você e todas as pessoas que estão nos acompanhando. Bom final de semana para você que nos acompanhou até agora. Quem está na Rede Mais vai ficar com o Jornal da Record. Quem está nas emissoras da Rede 98 fica com os FDP, os Filhos da Pauta. Ótimo final de semana e até segunda com mais uma edição do 98 Talks. Até lá. Termina aqui na Rede 98 Talks.